Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 2 de junho de 2026, 19 horas e 8 minutos. Estamos iniciando mais um ciclo de palestras e oficinas da pós-graduação em Gestão de Projetos em Negócios em Tecnologia da Informação, em parceria com o Lab Projota TNE. Hoje nós temos a presença do Peter de Carvalho, né? Ele traz aí toda a experiência dele falando sobre como se preparar para a certificação PL300 da Microsoft Power BI, analista de dados, né? O Peter tem aí, ele é analista em Power BI com duas certificações da Microsoft, né? Peter, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito Eu aí que o nosso agradeço, hein? convite. Fala um pouquinho da tua experiência aí. Boa palestra aí para você e para todos nós. Beleza, obrigado, professor. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, né? Sempre muito bom. Começando aqui, um pouco falando rapidamente sobre mim, né? Eu sou formado em engenheiro de produção, tá? Eu não venho de TI, mas lá por meados de 2018 eu me apaixonei pela essa área, na área de dados, e aí comecei a ingressar no Power BI. Atualmente sou coordenador de projetos aqui da Tata. é, E trabalho diariamente ali com análise de dados, né? Com automatizações ali, Power Automate, Power Apps, com o ambiente ali da Microsoft, né? Hoje eu possuo a certificação PL900 e possuo aqui a Microsoft PL300 Data Analyst, que é a que a gente vai conversar hoje, né? Então hoje a ideia é trazer um parâmetro, né? Assim, um apanhado geral de como que é a prova, como que a gente pode, como eu posso ajudar vocês a se prepararem para a prova, né? E vocês também alcançarem esse certificado aí. Então, quando vocês marcarem a prova aí, conseguirem ser aprovados aí, vocês vão conseguir sair com esse certificado bonito aí da Microsoft, né? Um certificado de nível internacional, onde realmente traz visibilidade para o nosso trabalho aí, enfim, a gente consegue ter mais notoriedade no mercado de trabalho. Bom, como o ambiente seria um pouco misto, né? A gente teria colegas da pós-graduação, colegas externos, então eu trouxe um breve slide para falar o que que é o Power BI, para quem não conhece, só para ambientar, para todo mundo estar na mesma página. Então, o Power BI foi lançado lá em julho de 2015, né? Ele foi criado para revolucionar a visualização de dados, então a ideia ali da ferramenta da Microsoft é transformar dados brutos em ferramentas de visualização, né, em insights de visualização, e hoje ela se torna aí a líder, né, líder disparado aí de todo o mercado de trabalho, tanto do Brasil quanto mundialmente, né? Então, basicamente, o impacto dela é transformar dados brutos em insights, painéis dinâmicos e precisos, e de forma fácil, né? De uma forma que não precisa ser um desenvolvedor, um cara de código, um cara que realmente é específico da área. Então, eu, por exemplo, sou um cara que venho da engenharia, né? E consigo facilmente criar dashboards, enfim, consigo trabalhar com análise de dados aí com essa ferramenta, né? E qual que é realmente o poder do Power BI, né? Eu gosto de trazer esse slide aqui porque a gente consegue ver claramente é, como que vem os dados para a gente, né? Como que é formado os dados ali, onde todo mundo está acostumado a ouvir uma planilha Excel, como isso se transforma realmente em uma ferramenta poderosa para trazer insight, né? Trazer poder de decisão, poder de análise, né? Poder ter uma visão ali, tanto preditiva, tanto conservadora ali, tanto uma visão de manutenção ali, seja talvez de uma venda, seja talvez de um relatório ali de manutenção, enfim. Hoje a ferramenta ela é muito completa, tem evoluído cada dia mais ali para atender às necessidades das empresas, tá? Então, o posicionamento dela no mercado, hoje ela é líder absoluta, né? Ferramenta mais adotada no mercado corporativo, milhares de vagas abertas, tá? Globalmente para analistas. Hoje a gente tem um cenário muito forte de pessoas de analistas de dados trabalhando remotamente para outras empresas, tá? Estados Unidos, ganhando em dólar, até ganhando em euro aí na Espanha, Portugal. Hoje no LinkedIn, se você procurar com a palavra-chave Power BI, hoje você encontra centenas de vagas ali e realmente você ter essa certificação hoje te coloca à frente nos demais, né? Hoje com é, muitas empresas trabalhando com RH um pouco mais, como posso dizer assim, um pouco mais não humano, né? Com ferramentas, por exemplo, a Gup,
que você faz um cadastro de milhares de pessoas do Brasil inteiro e passa por uma triagem, né? E nessa triagem, você tiver uma certificação ali para te trazer visibilidade ali, para te destacar dentre os demais, os milhares de currículos que chegam, com certeza vai te fazer a diferença para fazer uma entrevista, para alcançar patamares maiores. Eu até mesmo, né, no meu caso, trabalhando para um cliente de grande porte como a Petrobras ali, tem contratos que exigem a certificação, tá? Então, só pessoas que têm a certificação podem trabalhar nesse contrato e, consequentemente, ganhar salários maiores por conta dessa visibilidade, dessa certificação, tá bom? Então, a cultura de dados, as empresas buscam especialistas para guiar suas decisões estratégicas. Hoje, sem dúvida, os dados praticamente são um novo petróleo aí das empresas, tá? Então, a gente diariamente gera milhões e milhões de dados, todas as empresas, inteligência artificial, geram milhares de dados, e saber trabalhar esses dados aí, trazer insights, trazer valor ali visualmente para o seu gerente, para o seu chefe, para o seu gestor ou para a sua empresa, faz total diferença hoje em dia, tá, pessoal? Eu tô com uma tela só, mas caso vocês tenham alguma dúvida, queira levantar a mão, questionar algum ponto, tá? Podem ficar à vontade aí que eu consigo visualizar. Bom, a vantagem aqui, eu cheguei a falar isso no início, mas reforçando, né? Quais são as vantagens de certificar? Você tem uma evolução, né? Porque você vai se dedicar, você vai estudar a fundo a ferramenta, você vai ler todo o material ali do que a Microsoft te disponibiliza, você vai ir a passo, descobrir coisas da ferramenta que talvez no dia a dia ou uma visualização rotineira, você não pega a essência realmente da ferramenta, né? Então, como você estuda para certificação e se aplicar mais para ter o conhecimento para passar na prova, você vai ter naturalmente uma evolução ali, tanto na análise de dados, né, num tudo, quanto na ferramenta em específica, né? Então, você consegue ter uma aceleração da sua carteira, com maior taxa de promoção, consegue talvez trazer insights que nenhuma pessoa da outra empresa conseguiu ver, justamente por conta desse estudo, dessa dedicação para poder passar na prova, tá? A autoridade, uma vez você tirando essa certificação, eu acho que você eleva seu nível de autoridade sobre a ferramenta, sobre o que você está falando, então você como se fosse um crachá ali. Cara, deixa que eu resolvo aqui, porque eu tirei a certificação. Lógico que no dia a gente vai enfrentar desafios diferentes, né? A gente vai enfrentar diversos problemas ali para entender o que a gente precisa mostrar, mas te traz um nível de autoridade de especialista, né? A própria Microsoft coloca como você especialista na ferramenta da Microsoft Power BI, tá? E a visibilidade, como eu disse, né? Hoje a gente precisa se destacar dos demais, né? Como a gente os colegas aqui também da pós-graduação, a gente está buscando essa pós-graduação também para realmente buscar esse destaque. E eu acredito que essa certificação pode ser o plus aí para a gente, seja gestor, seja gerente de projetos, né? Seja um analista, enfim. Acho que todas as empresas hoje precisam, é um requisito básico, como se fosse o Excel antigamente, né? Quando precisava ter um Excel avançado ali para trabalhar em determinados empregos. Hoje o Power BI é como se fosse um requisito obrigatório aí de todas as empresas para você trabalhar, tá? E você ter essa certificação te dá essa autoridade, essa visibilidade para você conseguir avançar num processo seletivo. E vamos falar um pouquinho da prova, né? Como que funciona a prova, né? A prova, o exame oficial, ele tem um tempo limitado de 100 minutos, tá? Então você tem 100 minutos para concluir essa prova aí. Ela é composta de uma média de 40 a 60 questões, tá? Não tem um número fixo de questões. Então, por exemplo, cada prova pode variar, pode ter 45, 50, 42, é sempre nesse range de 40 a 60 questões, tá? E aí as questões são variadas, tá? Não é só questão de múltipla escolha. Boa parte dela é de múltipla escolha, mas ela inclui muitos cenários teóricos, onde a gente vai aprender ali no Microsoft Learning, eu vou mostrar para vocês como funciona, e estudo de caso também. Então, eles dão dados hipotéticos. Por exemplo, uma empresa quer analisar os dados de venda e ele quer mostrar um gráfico tal. Como que ele faz para adicionar o gráfico? Ou como que ele faz para realizar a conta? Qual é a melhor forma de ele realizar essa conta? Então, a prova traz esse estudo de caso, tá? E também tem opções de arrastar e soltar, onde a gente tem uma interação maior ali na prova, onde a gente tem que conectar palavras, conectar ali transações, conectar palavras-chave ali, onde encaixa melhor a resposta, tá? Então a prova ela é bem dinâmica, tá? Bem assim, bem intuitiva e a gente consegue fazer ela ali com bastante atenção para
realmente não cair nas pegadinhas, nos detalhes, tá? E o valor do exame hoje está em US$ 99, tá? E aí isso varia de acordo com quanto está o valor do dólar. E a renovação dessa prova é anual, tá? Parecida como a PMI aí, como o PMP e outras certificações do mercado. Todo ano você precisa renovar ela, não tem custo, tá? E não precisa fazer as 40, 60 questões novamente para renovar, tá? É um ciclo menor de questões ali, de aproximadamente 10 questões. É só para se você se atualizar, né? Porque a ferramenta sempre vem se atualizando e ali vai cair algumas questões ali sobre a ferramenta, sobre atualizações. Você vai lá, responde. Uma vez você sendo aprovado ali, você renova por mais um ano a sua certificação. Não tem a opção de você reprovar, tá? Nessa questão da renovação, e você pode fazer quantas vezes quiser. É muito importante você só ficar ciente. Deixa eu até voltar aqui para vocês. É, a minha certificação, a data de expirar dela, tá? Então, até o dia 13 de janeiro, você tem aí a opção de fazer a renovação sem custo algum e quantas vezes quiser, tá? E aí, uma vez aprovada, você renova por mais um ano, tá? Mas fique bem atento aí qual o prazo de expirar e não para deixar em cima da hora, tá? Dúvidas, pessoal? Tá aqui? Por Não? enquanto tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, vou seguindo aí. Então, qual que é o critério de aprovação ali para a gente obter o certificado, né? A nota mínima exigida é de 700 pontos a 1.000, tá? Mas vamos lá. Quando a gente vai fazer as questões ali, ela não tem um peso específico, tá? Por exemplo, se eu acertar uma questão, vai ser 100 pontos. Se eu acertar uma questão, vai ser 25 pontos, tá? A Microsoft não revela os detalhes ali de como que é o peso das questões, mas geralmente, quando você responde as questões ali, ela faz uma avaliação do seu conhecimento. Exemplo, em um cenário ali que ele coloca uma questão onde você consegue selecionar mais de uma opção, por exemplo, selecione as 3 opções corretas e apareçam 5. Se você acertar 2 e errar uma, ele não vai te penalizar por errar toda a questão, tá? Ele vai considerar essas 2 que você acertou. Assim também no estudo de caso e no arrasta e solta, tá? Aí ele vai ali fazer uma análise ali de peso, de quanto que você conhece, de quanto que você acertou para te dar essa nota final, tá? E o foco principal do critério da aprovação, né, em cenários de resoluções reais de problemas reais, tá? Então, ele vai trabalhar muito, muito, muito com esses casos de, uma empresa está com um problema, uma empresa quer colocar um nível de segurança no seu Power BI, uma empresa quer implementar uma governança. Então, ela sempre vai dar um exemplo real de casos reais para que você possa analisar e responder, tá? E para reforçar aqui, né, é importante não há penalidade de pontos por respostas incorretas, tá? Essa prova ela tem 2 formatos, tá? Ela é feita pela empresa Pearson OnView. Ela tem a opção presencial e tem a opção remota, tá? Eu fiz ela remota, praticamente todas as minhas certificações eu faço remotamente. Eu moro na cidade do interior aqui do Rio de Janeiro e eu prefiro, tá? Fazer do conforto de casa, mas é muito importante que a gente esteja atento de como que a gente vai realizar essa prova em casa, tá? Eles são muito exigentes. Inclusive, na minha prova dessa certificação, eu tive um problema por conta desse headset aqui. Eles não aprovaram na hora de fazer a prova, tá? Então, fiquem muito atentos com essa questão ali de fazer a prova remotamente da sua casa, tá? Tem uns detalhes aqui, umas dicas aqui que eu vou passar para vocês, que fazem a diferença ali para que vocês não tenham nenhum tipo de estresse e possa afetar o mental de vocês na hora de realizar a prova, tá? Então, primeiramente, headset não é permitido, não sei o porquê, tá? Eles não permitiram na hora da prova, eles cancelaram minha prova, eles caíram ali meu exame por conta do headset, eles não permitiram. E aí eu consegui fazer com o notebook, com o alto-falante do notebook, tá? Vai ter um fiscal de prova o tempo todo olhando para vocês ali, tá? Durante a prova, então é bom vocês não ficarem se distraindo, não deixarem outras pessoas adentrarem ali onde o ambiente que você está fazendo a prova, tá? Importantíssimo, um ambiente impecável, se possível, uma mesa limpa, tá? Sem nenhum artefato em cima, caneta, caderno, livros, copos, enfim. É importante ter uma mesa limpa, tá? Para realizar essa prova. Eletrônicos, papéis, relógios, não é aconselhável. Prepare-se para enviar as fotos. Então, quando você entra para fazer a prova, era bom você se logar 30 minutos antes, tá?
para você fazer todo esse check-up ali, e aí você vai ter que tirar umas fotos do local de onde você está fazendo a prova. E essas fotos são basicamente fotos atrás, tá? Da onde você vai fazer a prova, então uma vista atrás, uma vista lateral à esquerda, uma vista lateral à direita e uma vista atrás. Por quê? Eles conseguem garantir uma vista 360 que não tem nenhum tipo de artefato que possa atrapalhar você realizar a prova, tá? Então, tirando essas fotos ali, você vai também fazer uma verificação da sua identidade, tá? Então, você vai tirar uma foto com a sua identidade ali para que eles possam garantir que é mesmo você que está fazendo a prova. E isso é importante para também garantir também a veracidade realmente da prova, né? Não é uma prova que você pode colar, uma prova que você pode pedir uma ajuda externa, é uma prova que realmente tem um valor de mercado por essas questões de segurança, tá? Então é muito importante vocês seguirem essas dicas aí para que vocês sigam uma prova tranquila e não tenha nenhum tipo de penalidade, tá? E essa prevenção técnica que eu trouxe para vocês é realmente executar esse teste 30 minutos antes. Então, por exemplo, eu marquei minha prova para 7 horas da noite. Quando tiver 6h30, deixa tudo preparado, notebook carregado, de preferência no cabo ali da internet, para que você não possa ter ocorrências com Wi-Fi, enfim, nenhum tipo de queda de internet. E garanta que esteja tudo funcionando corretamente, câmera, microfone, tudo com antecedência, tá, pessoal? Alguma dúvida específica aqui sobre a prova? Alguma curiosidade? Quem quer? Algum ponto? Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Vamos prosseguir, pessoal. E vamos lá, vamos falar um pouco da estratégia da aprovação. O que que eu fiz, tá? O que que eu fiz para realmente passar nessa prova, tá? Como eu disse para vocês, eu comecei a trabalhar com Power BI lá em 2018. Eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, comecei a me apaixonar pelo Power BI em 2018. Em 2023, desculpa, 2022 foi quando eu cheguei ao meu ápice ali, onde realmente eu já estava trabalhando como analista de dados, já estava entregando dashboards é, de grande visibilidade dentro da empresa, relatórios executivos, relatórios gerenciais e até para diretoria também. Foi quando eu falei, poxa, vou fazer a certificação, eu me sinto bem, me sinto preparado, e fui fazer a prova. E reprovei, pessoal. Reprovei na prova. No meu ápice ali de Power BI, trabalhando todos os dias, pegando cenários complexos, pegando ali dia a dia realmente da ferramenta, erros e acertos das ferramentas, e eu reprovei na prova, tá? Não alcancei ali a pontuação para ser aprovado, tá? E, lógico, me chateei, parei para refletir e só refiz a prova agora. Só para vocês terem uma ideia ali de quanto que isso me impactou ali. E quando eu fui refazer a prova, eu analisei o que que eu errei. O que que eu fiz de errado para não ser aprovado naquela época, lá em 2023, né? Há 3 anos atrás ali. O que que eu fiz de errado para não ser aprovado? E eu levantei esses pontos para vocês aqui para tentar ajudar vocês a ter essa visão aqui para não errar, como eu errei, né? Um tempo atrás lá, para serem aprovados, tá? Primeiro ponto muito importante que vocês precisam aí ter em mente, agendar a prova. Acho que tem um microfone vazando, tá um pouco alto aí. Pessoal, eu peço, por favor, quem tiver com o microfone aberto, deixar. Silenciei todos aqui, Knaip. Eu acabei silenciando o palestrador também, o palestrante sem Opa, querer. me ouvem? Tem uma pergunta. A prova é em português, inglês, espanhol? Isso. Ela tem todas as linguagens ali. Você pode fazer em português, tá bom? Só que o seu tutor, ele tem 3 línguas só, tá? O que que é o seu tutor? É o cara que vai fiscalizar a sua prova. Então, se em algum determinado momento ele precisar falar com você, ele vai ter 3 opções de linguagem que você pode escolher na hora de marcar a prova. É japonês, inglês e alemão, tá bom? Essas 3 opções aí. Então a gente sempre opta aqui no Brasil pelo inglês, tá? É o inglês bem tranquilo, ele deixa uma mensagem no chat, ele pode falar com você, stop, ou pede para você parar para fazer alguma coisa. Eu não tive nenhum tipo de problema nas 2 provas que eu tive para falar com ele, foi pelo chat, a questão do fone, tá? Então do headset, então é bem tranquilo o inglês ali, não precisa ser inglês, não precisa ter um inglês fluente ali para você realizar a prova, tá? A prova vai ser totalmente em português, mas o tutor que acompanha a prova tem esses 3 tipos de linguagem, tá bom? Respondido aí? Vou seguir. Então, qual que foi a minha estratégia, Uma pessoal? pergunta, Peter. Peraí que Opa, a. beleza. Vamos Tranquilo. aproveitar a onda, né, que vai perguntando. Então, em caso de dúvidas ou intercorrência, somente em inglês, né?
Você tem três opções. Se você escolher a opção do inglês na hora de você marcar a prova, essa opção aparece na hora de você marcar a prova, tá? Qual é a linguagem que o tutor para falar com você? E aí você vai falar inglês, tá? Qualquer intercorrência, você vai precisar falar inglês. Você tem dentro da prova uma opçãozinha de um chat onde você clica ali essa ajuda e você manda a mensagem, tá? Mas ele tem acesso a falar com você através do microfone, tá? A chamar a tua atenção. Ou tipo, não vira, não olha para lá, não olha para o lado, ou abaixa, tá com muito ruído. Ele pode a qualquer momento interferir na prova, tá? Através do alto-falante. Beleza, Peter. Beleza? Pode ir Mais em alguma frente. dúvida? Não, por enquanto, alguma Beleza. dúvida, pessoal? Emanuele. Ó, Emanuele está digitando, peraí. Ah, obrigado. Vamos em frente. Beleza. Então, pessoal, vou trazer para vocês aqui a estratégia que eu fiz, tá? Que deu certo, que eu consegui ser aprovado nessa prova desse ano, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi agendar a prova, pessoal. A gente sempre vai se sabotar e vai sempre falar, cara, não tô pronto, não vai dar, tô inseguro, o trabalho tá me demandando, ou, poxa, vou ter que dar atenção pro meu filho, ou vou ter umas férias, enfim. Agendem a prova, tá? Porque a partir do momento que a gente agenda a prova, a gente tem esse compromisso, a gente tem um budget ali, a gente tem ali um time para que a gente possa realizar a prova, né? A gente está fazendo a pós-gestão de projetos, a gente sabe como que é importante a gente ter um projeto de início, meio e fim. Então, quando a gente agenda a prova, a gente define o prazo final do nosso projeto. Então, agendar a prova é muito importante. Eu, na prova de 2023, procrastinei muito isso. Vou fazer depois, não tô legal agora, tô com muito trabalho. Toda vez eu empurrava com a barriga e isso levou à minha reprovação, tá? Então, agendar a prova é muito importante, você ter essa visão de quando você vai fazer a prova e realmente ter esse compromisso, tá? Bloquear a agenda me ajudou muito, pessoal. Separar uma hora do meu dia ou uma hora e meia, varia, tá, da disponibilidade de vocês para realmente estudar a matéria ali, realmente se aprofundar a simulados, a entender a ferramenta na prática ali, a estudar para passar na prova, tá? E por que bloquear a agenda? Porque uma vez que a gente separa um horário fixo para a gente estudar, a gente automaticamente, o nosso cérebro consegue virar essa chavezinha ali para a gente ter um foco maior para os estudos, tá? Para absorver o conhecimento. Então, é muito importante a gente bloquear a nossa agenda aqui, seja de manhã, seja de tarde, seja numa hora antes de dormir, para que a gente possa ali ter êxito na prova, tá? Praticar. Eu vou mostrar para vocês o Microsoft Learn mais para frente, mas é muito importante que a gente tire a teoria do Microsoft Learn para a prática, tá? É muito importante que a gente pratique. Então, quando a gente for olhar ali uma fórmula do Power BI, ou como faz um gráfico, e ver isso na teórico ali, ver no Microsoft Learn como funciona, é muito importante que você abra o Power BI e crie esse gráfico, né? Faça esse teste, faça uma simulação ali de como funciona, experimenta, porque isso vai trazer mais embasamento para vocês na prova, né? Como eu disse, a prova, ela é muito baseada no que acontece na vida real, na prática. Ela traz muitas simulações de como é uma empresa. Então, você praticar vai te trazer mais empoderamento aí, mais base para você poder responder as questões, tá? Oi, professor, pode falar, Ricardo. Peter, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a Microsoft ela tem algum ambiente de teste gratuito que que quem faz o pagamento, né, da prova, ele pode testar previamente? Claro, tem sim. Eu vou mostrar para vocês ali. Ela tem um ambiente, tá? Onde você faz os testes ali, onde você utiliza um ambiente virtual, tá? Da própria Microsoft ali, para você realmente testar e fazer tudo ali que eles propõem para você passar na prova, tá? Eu mostro para vocês ali no Microsoft Learn. Mas tem sim, Show. Emanuele tem uma pergunta também. Emanuele, fica à vontade. Oi, eu ia fazer a mesma pergunta do professor, mas antes disso, eu não sei se você vai ter essa informação, Peter. Uma vez pago, quanto tempo você tem para agendar a prova? Geralmente você não tem um prazo para agendar, você paga, tá? Deixa pago lá, e aí você não precisa necessariamente pagar e agendar a prova, tá? Você pode pagar a prova. Eu não sei a questão de prazos. Por exemplo, eu paguei hoje e vou fazer só daqui ano que vem.
eu não vi nenhum tipo de limitação disso lá na ferramenta, tá bom? Mas quando você paga a prova, não necessariamente você tem que marcar logo de cara, tá? Você pode deixar pago e fazer num outro momento. Mas é importante que vocês tenham essa ideia de quando você pagar a prova, você já tem um tempo para você fazer, tá? Eu lembro que você tem um prazo de 7 dias para remarcar, tá? 7 dias eles cobram ali para você remarcar. Então, em até 7 dias você pode remarcar a prova. Então, eu Era, marquei. desculpa, pode Não, pode falar, falar. desculpa. Não, que era a minha segunda pergunta, porque eu não sei se você. É porque no passado, já bem distante, Uhum. quando eu fiz uma provinha da Prometric, eu paguei e, tipo assim, eu tinha 90 dias para fazer a prova. Depois disso, eu ia perder o dinheiro que eu investi, caso eu não fizesse. Mas aí, no caso, nessa que você está explicando, eu Não, paguei e não não vi tem nenhuma um essa prazo para. informação. Tá, não, tá, Tá, não beleza. vi. A gente pode ver, mas não vi. Era mais só, até mesmo com relação ao que você falou, da questão de você bloquear sua agenda, né? Para você poder ter. O meu deadline é isso, daqui a 60 dias eu vou fazer, então não vou pegar nenhuma coisa por fora para focar nos Perfeito. estudos, né? E Era mais por marcar, conta né? disso. E marcar a prova, Peter, sem eu medo, vi marcar a aqui, são prova. 12 meses. 12 meses? Legal, O 12 PL meses. 300, né? Isso, PL 12 300. meses. Então aí, fechado com o professor aí, Então, 12 meses, então quer pessoal. dizer, você paga e você Tem tem até até um ano para 12 marcar. meses, senão Você recebe o voucher e essa validade desse voucher é de 12 meses. Isso. Ah, E, perfeito, legal. e Legal. pessoal, aí, os 12 que ficarem com a gente até o final aí, tem uma surpresa para vocês, um bônus aqui que eu encontrei que vai ajudar você nessa certificação aí, tá, pessoal? Para quem ficar até o final aí, a gente vai aproveitar essa oportunidade aí. Tá Eu tenho bacana. só uma outra questão. Legal, legal, vou ficar até o final. Uma outra questão, eu não sei se você saberia, por conta de. Não sei se você passou por isso. Em caso de reprovação, quanto tempo você poderia fazer novamente, né? Se tem alguma restrição de tempo mínimo. Vamos supor, você reprovou, você só pode fazer novamente daqui a 30 dias, 60 dias, alguma limitação. É mais de curiosidade, tá? Eu posso. Porque, vou voltar só um pouquinho aqui. São coisas um pouco diferentes, né? A Microsoft, ela terceirizou as provas dela, tá? Então, quem realiza a prova da Microsoft é essa empresa aqui, Pearson, tá? E aí, tem coisas que realmente a Microsoft coloca como limitação e tem coisas que realmente a ferramenta coloca como limitação. Se eu não me engano, eu posso entrar ali para olhar para vocês essa questão. Você pode fazer logo de imediato, tá? Não tem nenhum limite para você, depois que reprovar, fazer a prova novamente. Mas você vai ter que pagar a prova novamente, tá? Você não tem um voucher ali gratuito para você fazer a prova. Você precisa realmente pagar novamente a prova e remarcar, tá bom? Ah, ok. Então, era justamente nesse ponto mesmo que eu estava perguntando. Se em caso de reprovação você teria uma segunda chance, né? Não Entre tem, aspas, seria gratuito não. Você tem que pagar novamente para fazer a prova, tá bom? Ah, ok. Então tá bom. Então terminei aqui essas perguntas. Beleza. Mais alguma pergunta, professor, no chat aí? Podemos seguir? Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir. E por último aqui, pessoal, o que fez toda a diferença aqui para eu fechar minha aprovação aqui foi simulados, pessoal. E aí que eu coloquei um deadline aqui de dedicar pelo menos 2 semanas finais exclusivamente para testes, porque a gente precisa treinar a nossa mente para os simulados. A gente precisa treinar o nosso cérebro é um músculo, a gente precisa treinar o nosso cérebro para como realmente, o que a prova pede, né? Para como que funciona a prova, e você só vai pegar esse conhecimento, pegar essa prática, pegar essa coragem, pegar essa confiança realmente da prova fazendo os simulados, tá? Então eu aconselho fortemente separar as últimas 2 semanas, fazer bastante simulado, avaliar os simulados que vocês fizeram e ver os pontos mais fracos, pontos mais fortes, onde você precisa realmente reforçar a leitura, precisa voltar alguns tópicos ali para fechar ali, para ir para a prova mais confiante, tá bom, pessoal? Então eu fecho essa questão aqui da estratégia da aprovação e o caminho para o domínio ali, o caminho para você realmente conseguir passar na prova, tá? O que eu fiz? Eu utilizei o Microsoft Learn, tá? Porque eu acho que ninguém melhor para te instruir para você passar numa certificação do que a própria empresa que disponibiliza certificado, tá? Então, eu não recorri a nenhum outro tipo de curso externo, pagar curso externo para fazer essa prova. Eu literalmente utilizei o Microsoft Learning porque é uma plataforma gratuita, tá? Digital. Eu vou mostrar para vocês como funciona.
e conseguir todo o conhecimento lá, tudo que precisa, toda a base para realizar a prova por lá, tá? E aí, hoje, como a gente tem essa questão da IA, a gente pode utilizar a IA também para te ajudar, o notebook, LLM, né? Pode usar o Gemini para criar ali o chat GPT, criar perguntas, para te explicar de uma forma melhor que você possa entender, tá? Hoje a gente consegue essa facilidade, então, para melhorar o conhecimento, acelerar o conhecimento de vocês aí para realizar a prova, tá? Então, os labs práticos, foi até que o professor perguntou lá, poxa, lá na própria Microsoft tem um ambiente virtual gratuito, onde você consegue fazer real ali, consolidar seu conhecimento, né? Então, ele te explica como fazer, você consegue acessar o lab e faz ali em tempo real ali no lab da Microsoft, tá? E também a Microsoft disponibiliza um simulador oficial, tá? Onde você consegue fazer os testes ali para validar seu conhecimento, né? Então, muito importante você fazer esses simulados ali para testar seu conhecimento, ver onde você está errando. No final ali, ele te passa um parâmetro ali, se você foi aprovado ou não, ele consegue te orientar, tá bom? Então, eu vou só pausar aqui rapidinho a nossa apresentação para mostrar para vocês como funciona aqui o Microsoft Learn, tá? Então, é muito simples, eu coloco aqui PL 300 Microsoft no Google, tá? E aí aparece essa primeira tela aqui, não vou clicar porque já está aberto aqui. E vai aparecer essa telinha aqui para a gente, tá? Então a gente está aqui na Microsoft, certificação Microsoft Power BI. Muita pessoa me pergunta, poxa, Peter, eu sou básico no Power BI, eu consigo fazer certificação? Eu confesso que é uma prova bastante complicada, assim, para as pessoas que do nível básico, tá? Precisa de um conhecimento prático ali da ferramenta. Então, assim, não é impossível, mas eu aconselho estudar um pouco mais, tá? Então, assim, já tem conhecimento, trabalha com a ferramenta, eu dou um timeline de um mês aí de uma boa preparação para você passar na prova aí, tá? Então, 30 dias bem preparado, separando aí por volta de 2 horas por dia, fazendo um simulado, você consegue estar pronto para a prova. Se você não conhece a ferramenta, tá no básico, conhece só de longe ou usa bem pouco, eu acredito que uns 2 a 3 meses aí para você tá um pouco mais confiante para fazer a prova, tá? Porque a prova realmente não é fácil, pessoal. A prova realmente precisa de uma preparação, de um conhecimento ali prático para você resolvê-la. E aí, o que eles pedem na prova, né? Quais que são os principais requisitos, tá? Preparar os dados, tá? Então você precisa preparar os dados para você poder modelar. O que seria preparar os dados? Receber os dados, seja do Excel, seja de qualquer ferramenta ali de banco de dados, preparar eles, né? Seria o quê? Tratar chave primária, colocar os dados, relacionamento entre as tabelas ali, deixar tudo alinhado para que você possa modelar e gerar os gráficos, tá? Então, ele vai exigir, dentro da prova ali, ele te fala a porcentagem aqui, deixa eu até mostrar para vocês. A gente tem todo um guia aqui de estudos para a prova, tá? Também tá aqui, os links eu posso disponibilizar para vocês aqui no Teams. Então, o guia de estudo deles aqui, ele te dá exatamente qual é a porcentagem dentro da prova que cai. Então a gente cai aqui, preparar os dados de 25 a 30% da prova cai preparação de dados, modelagem de dados de 25 a 30%, visualizar e analisar dados de 25 a 30% e gerenciar e proteger o Power BI de 15 a 20%, tá? E aqui, mais embaixo, ele traz mais a fundo sobre o que ele realmente pede em cada etapa dessa, tá? Então, em preparar dados, ele coloca tudo isso aqui. Então, eu preferi trazer isso para vocês na prática, eu nem coloquei no slide, né, para ficar um pouco mais prático para vocês entenderem, darem uma analisada realmente, tá, como funciona. E estarem preparados aí para a prova, tá bom? E aí, falando sobre os simulados, tá? Aqui também ele tem uma opção de você clicar para fazer uma avaliação prática, tá? Eu já cliquei, tá aqui. Então, ele tem aqui, disponibiliza 50 questões, onde você seleciona aqui as questões, tá? Então, você tem as perguntas, tem as opções, você pode verificar a resposta aqui. Ele vai te falar se você está certo, se está errado. Então, isso é muito bom para você estudar a teoria, e ela vem aqui, ele vai te passar a teoria e você tira aí uns momentos para fazer os simulados, né? Na prática, para te direcionar onde você mais está errando, onde você está acertando, onde você pode aprimorar aí os seus estudos, tá bom?
Alguma dúvida, pessoal, aqui da Microsoft? Quer aproveitar essa tela aqui aberta para a gente Tudo fazer começa com um bom estudo da teoria da ETL, né? Extração. Perfeito, perfeito. Basicamente, esses 4 pilares aqui, tá? Preparar os dados, modelar os dados, visualizar e analisar os dados e, na parte final, gerenciar e proteger o Power BI, tá? Porque quando a gente trabalha numa grande empresa, se você trabalhar em dados específicos, né, por exemplo, em finanças, você tem que limitar ali quem que realmente vai poder acessar, quem que vai ter o privilégio de acessar o seu dashboard. Então, a Microsoft bate muito nessa tecla e cobra muito essa questão de gerenciar e proteger os dados e o Power BI que você está construindo, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Então, não precisa ter nenhum tipo de investimento. A própria Microsoft tem aqui um guia e tem as próprias informações aqui para você passar na prova. E aí fica a critério de vocês, tá? Usar a imaginação. Poxa, Peter, vou pegar tudo que ele passou aqui, teórico, tal, vou trazer para o notebook LLM, vou gerar um gráfico, um infográfico, vou gerar. Pessoal, a gente é ilimitado, tá? O céu é o limite. A gente pode pegar toda essa informação aqui, mas usem sempre essa informação oficial da Microsoft, tá? Porque não tem como a prova cobrar outra coisa que não esteja aqui na fonte oficial dela, tá? E aí, se você for trazer para o notebook LLM, se você for trazer para um card que você consiga visualizar, né? Aqueles cards que você consegue girar ali para você lembrar, né? Eu esqueci o nome dos cards. Enfim, a forma que você vai estudar, caderno, enfim, fica a critério de vocês, que for melhor adepto para vocês, mas sempre focados aqui na Microsoft, onde é as informações oficiais para a prova, tá bom? E totalmente gratuito. E aí, para fazer a marcação da prova, a gente tem aqui a parte de agendar o exame, tem o valor aqui, ele fala como que você pode renovar a certificação, tá? Então, essas dúvidas gerais aqui, ele traz para a gente nessa página inicial aqui, tá? E a dúvida da nossa colega aqui, ó, se você não passar no exame, não se preocupe, é possível refazê-lo em 24 horas após a primeira tentativa, tá bom? Aí tem a política de reaplicação dos exames aqui para a gente olhar mais a fundo aí. Vou voltar para a nossa apresentação. Então, os simulados oficiais. Eu trouxe mais uma dica aqui para vocês, um simulado que me ajudou muito, tá? Aqui da plataforma da Udemy. Foi esse curso aqui do Nikolai Schuller, onde ele trouxe 5 simulados aqui de perguntas que me ajudaram bastante, tá, pessoal? Me ajudaram muito, muito, muito. Eu fiz esses simulados aqui umas 2, 3 vezes de cada um aqui. Me prepararam bastante ali para a prova. Então, eu deixo a minha dica aí, pessoal, para vocês, o que me ajudou a passar nessa prova, esse simulado aqui. Na época, eu acho que eu paguei numa promoção, acho que R$ 27,90, tá? Para acessar esse curso na Udemy, tá? Eu posso deixar o link para vocês aqui também. Me ajudou a ter êxito aí na prova. Tá bom? Então, uma mensagem aqui para vocês aqui, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias, né? Seu potencial é ilimitado. A gente realmente, para conquistar nosso espaço, conquistar ali visualização, conquistar grandes cargos, a gente realmente precisa ali se esforçar no dia a dia, né? E essa certificação é uma prova disso. Você precisa se esforçar, você precisa ter foco, você precisa se organizar mentalmente, se testar, não desistir para poder alcançar os objetivos aí, tá? E isso para toda a vida, tá? E essa prova realmente exige um pouco disso. Peter, o impacto no salário de quem já trabalhava com análise de dados que a certificação traz. Impacto. Assim, é diferente falar, né? Porque hoje o analista de dados, ele não necessariamente precisa da certificação, tá? Então, vai variar de acordo com a senioridade. Então, se você já tem prática com a certificação, se você tem prática com análise de dados, você vai estar ali no nível júnior, pleno, sênior. Então, os cargos vão sempre variar com isso. O que a certificação vai te trazer? Não vai te trazer, talvez, valor real, mas, por exemplo, vai te colocar na frente de um processo seletivo gigantesco, tá? Uma empresa muito grande, um processo seletivo, por exemplo, da pós-graduação, gerente de projetos. Um gerente de projetos
de finanças ou de um coordenador de projetos que conheça de Power BI. Então, eu estou disputando aqui com outro colega aqui que não tem a certificação. Quem que vai se destacar ali para realmente passar nesse processo seletivo ali? Quando o RH puxar ali, cara, quem que vai estar na frente ali para fazer, tá? Isso no analista de dados também, tá? Então, pô, um analista de dados sênior. Então, eu tenho muito tempo de experiência como analista de dados. Mas, por exemplo, o professor ali tem muita experiência também, mais a certificação. Quem que vai passar no processo seletivo? Tá? Então, assim, essa questão financeiramente, por exemplo, dentro de uma empresa, eu não consigo te dimensionar, mas a visibilidade e o destaque, tá, dentro do mercado de trabalho é muito grande para você ter com essa certificação, tá? Então, dificilmente você vai ficar desempregado ou não vai conseguir avançar num processo seletivo tendo essa certificação. Então, vamos considerar aí um investimento de R$ 600, né? E mais o R$ 600, estudo. mais o estudo, vale muito a pena. Considerando aí, vamos botar uns 3, 4 meses estudando, tá? É uma ponte aí para quem quer entrar no mercado. E é uma Seria certificação isso? internacional, né? É uma certificação internacional. Ela tem grande visibilidade internacional também, porque é a Microsoft, né? E para você pode se candidatar a vagas no exterior. Então, você trabalha remotamente para receber em dólar, tá? Eu, particularmente, fiz com essa intenção, tá? Trabalhar aqui na minha cidade, né? Aqui em Rio das Ostras, remotamente do Brasil, para ganhar em dólar para as empresas no exterior. E aí pensa, na hora de você fazer a sua candidatura, quando você já vem com a certificação, né? A visibilidade que você vai ter para recrutadores externos. Então já está recebendo em dólar, coisa boa, hein? Não, ainda não. Ainda não. Projeto futuro. Projeto futuro. Bom, Peter, parabéns, sim, não só pela palestra, né, mas por se dispor a estar aqui trazendo para os seus colegas e toda a comunidade, né, que se dispõe a estar aprendendo numa noite de terça-feira. Então, isso para mim é um diferencial. Tá? Quando eu construí, né, eu trouxe essa proposta de fazer com que vocês tivessem uma janela para vocês trazerem a base de conhecimento de vocês, é uma forma de oportunizar um espaço. Né? No meu mundo, o profissional hoje ele precisa saber, ele precisa falar em público, ele precisa se comunicar. Então, é uma oportunidade para todos os nossos alunos da pós-graduação. Talvez aquele conhecimento que você tem a experiência no dia a dia, né, e que você sente seguro, tá? Traz para gente. Nós já tivemos aí o Jean, lá trazendo aí a experiência da, do PMI, né? O Peter, temos aí o Luiz, que é o próximo. Isso é muito importante, essa disponibilidade. Muitas das vezes, numa empresa, aquele que se coloca, ele sai à frente. Né? Então, parabéns. Se outros alunos que tiverem essa vivência de certificação é muito bacana. Né? Eu, na época que eu fiz a certificação IT, cara, não era online, eu tinha que ir lá no centro, né, de treinamento e tinha lá um tempo bem menor para fazer. E quando a gente passa, a sensação é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Então, parabéns. Vou trazer Abro o aí para bônus pro as pessoal aí, professor. perguntas. Trazer o Hã? bônus, trazer o bônus que eu prometi pro pessoal no final Opa! aí, ó. Tem Para uma pergunta fechar. aqui da Evelyn, Opa, cara. Peraí. beleza. Beleza. Oi, sou do mundo da Microsoft também. Empresas parceiras da Microsoft pedem a certificação para entrar no ranking de relacionamento com o produto e ficar em destaque em indicações de projetos do produto. Varia os aumentos entre 10% e 15% do salário. Aí, ó. Excelente, Evelyn. Trouxe aí uma Perfeito. contribuição. Sim, toda certificação, tá? É, ela vai contribuir para um crescimento de salário ou até para manutenção. Tá? Então, ela contribui para o ingresso no mercado, pela manutenção, tá? E pelo crescimento. Né? Oportunidades surgem. Então, é bem bacana. Eu recordo quando eu dava aula em Muriaé, né, na graduação em sistemas de informação, eu dizia para a galera, pô,
está trabalhando, junta uma grana, faz uma, duas, três certificações, que isso vai te aproximar muito do mercado. E quem fez se deu bem, né? Eu lembro que tinha uma galera que não programava, assim, tinha dificuldade de programar, e eu falei, galera, tem aí o SAP, né? Tinha algumas certificações de entrada e tal, e teve gente que foi, né? E O entrou mercado numa estourou em SAP, empresa, né? pegou uma empresa de consultoria, começou a trabalhar e nunca mais o cara trabalhou com programação, né? Ele passou a trabalhar com implantação de sistema e está feliz até hoje, tá? Então, são oportunidades para quem queira aí entrar no negócio. O investimento não é tão alto, tá? E, sim, é muito o estudo, tá? Então, são essas possibilidades. Então, volto para você, Peter. Vai fazer aí o Beleza. sorteio. Para Vamos fechar lá. aí, ó, não tem sorteio nenhum, ó. Trouxe para vocês aqui o bônus da certificação gratuita aí, a Microsoft disponibilizou, tá? Então, a gente tem aí, ó, dentro do período de 8 a 12 de junho para se cadastrar, tá? No AI Skill Fest 2026, onde ela vai te dar voucher de 100% aí para fazer as certificações, tá? Então, vocês têm as opções das certificações aqui. E uma delas está a PL300 aí de Microsoft Data Analyst, tá? E aí, como que vai funcionar? Você vai fazer o cadastro, tá? Você vai escolher uma trilha lá dentro da Microsoft para se eleger. E aí, depois que você fechar essa trilha, você vai receber esse voucher. E aí você consegue realizar a prova totalmente gratuita, tá? Então, mais um incentivo para vocês aí conseguir fazer a prova e, né, dar esse avanço aí na carreira de vocês. Então, custo zero, Custo uma zero. certificação PL300, aquela que você pagou 600 pau. E 600 duas reais. vezes, né, que você não passou, Duas vezes, né? duas vezes. Então Na foram primeira mil e foi voucher. duzentos. Na primeira foi voucher. Na primeira foi um voucher parecido desse, todo ano eles fazem. Na segunda que eu realmente paguei. Mas na Ah, primeira foi o bacana. voucher igual esse parecido ali. Muito importante esse voucher aqui, ele geralmente tem um prazo, tá, pessoal? Para vocês utilizarem ele, tá? Então, por exemplo, geralmente quando faz esse voucher ali, como ele vai fechar em junho, então ele deve ter até novembro, até dezembro no máximo aí para vocês marcarem e realizarem a prova, tá? Fiquem de olho aí quando vocês conseguirem ele, tá bom? Eu deixo o link aqui para vocês aqui. Deixa eu só entrar aqui na página aqui para vocês. Vou deixar o link para vocês aqui. Tem uma página inicial onde você pode se registrar e aqui ele te dá mais explicações de como que vai funcionar aqui esse AI Skill Fest, tá bom? Pô, bacana. Esse é o espírito da rede do bem. É um ajudando o outro para que todos possam crescer juntos. Vai botar o link lá para a galera. Botei o link pro Show de pessoal aqui. bola. É isso, pessoal. Obrigado a todos aí, tá? Pela atenção aí. Alguém tem mais alguma pergunta para o Peter, pessoal? Não é nem que assim, Não. questão de pergunta, é mais. Deixa eu abrir até minha câmera aqui. Que eu achei interessante, vocês foram falando, porque assim, eu sou servidora do Estado, né? Então, eu não vislumbro outras demandas, outras atividades, não sei, essas que eu já desempenho mesmo no meu dia a dia, na minha rotina. Mas eu achei interessante essa oportunidade que o Peter falou, né, de até mesmo pegar atividades e tarefas externas, né, internacionais, né, de outros lugares, para fazer nas minhas horas vagas, né? Eu trabalho por escala e, de repente, no dia da minha folga, eu poderia estar desenvolvendo algum tipo de conhecimento, né? E vendendo um serviço, né? Um serviço, como ele estava falando, fazendo serviços externos, né? Achei super interessante, super válido. Super normal, Emanuele. Super normal e tem bastante oportunidade assim, tá? Pessoas que falam inglês fluente, que são analistas de dados, que possível, não, nem necessariamente tem a certificação, tá? A maioria, assim, não tem certificação. Tem uma galera, um grupo muito seleto que tem essa certificação, trabalham para fora, ganhando em torno de 2.500 a 3.000 a 4.000 dólares aí remotamente, tá? PJ, fazem ali a transferência, não tem limite de horário, tem algumas reuniões ali fixas. Eu tenho colegas aqui próximos que trabalham nesse formato, tá? Hoje eu tô aprimorando meu inglês para poder chegar lá, tá? Hoje eu não tenho esse inglês ali para trabalhar remotamente para fora, mas é super normal, tá? Uma super oportunidade realmente para se pensar, para se planejar para fazer.
Eu achei interessante pensando em médio e longo prazo, né? Porque, assim, Um ótimo mercado. em pouco tempo, se Deus quiser, eu vou me aposentar, mas ainda sou nova, né? Teoricamente falando, sou nova. Então, como eu ingressei muito cedo, então eu provavelmente vou me aposentar cedo. Então, nesse meio tempo, eu poderia estar fazendo me preparando, né? Me preparar com certificações, com conhecimento, com inglês, né? Aprimorando o inglês, que ainda é básico, não é o suficiente para estar prestando esse serviço remoto, mas você abriu aí para mim um leque, uma coisa que eu não tinha vislumbrado. Gostei, Legal. tá? Gostei Já ganhei muito. uma palestra, já ganhei uma noite, Ricardo. Isso aí, Olha ó. só que coisa boa. Coisa boa. Emanuele foi que fez contato comigo essa semana, Emanuele? É no grupão, né? No grupo que eu falei, Ah, tá. tá, que eu adorei o material do senhor de gestão de tempo e custos, né? E todo realmente um material muito bom. Que eu falei que eu fiquei elogiando, não era para puxar o saco, não, mas realmente, assim, muito bom a gente saber que tem profissionais da qualidade do senhor, né? Como nosso mestre, né? Realmente faz a diferença. E isso para nós, como alunos, a gente só fica assim, ó, de boca aberta, né? Eu quero ver na apresentação dos trabalhos. Essa semana eu já passo os templates para vocês. Eu tenho certeza que os trabalhos vão ser maravilhosos, porque os comentários, né, os posts de vocês nos fóruns estão bem legais, a galera tem trabalhado bastante. Eu acho que é isso, né? É esse espírito que a gente tem que ter, é de um ajudar o outro. Né? Assim, Peter, muito obrigado, principalmente quando você traz assim, uma fala muito esclarecedora da certificação e no final aquele brinde, né? Traz aí a dica de ouro, que é trazer, galera, o que eu paguei, vocês podem fazer de graça. Né? Agora só Oportunidade. depende de vocês. É pegar, estudar 3, 4 meses aí, já pega lá esse voucher e vamos embora fazer a prova. Né? Eu acho que, quem sabe, a gente monta uma turminha aí para a gente fazer um preparatório para a certificação. Contem comigo aí, E, pessoal. Podem me chamar aí. O pessoal que ó, está na pós também tem meu contato, tem meu e-mail ali também na apresentação. Posso deixar aqui no chat também. Contem comigo aí. Se quiserem fazer a prova aí, eu ajudo vocês, com certeza. bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, a gente sempre encerra eu pedindo todo mundo, para quem puder, abrir a câmera, né? Para a gente tirar, dar um print. Gili, pode falar. Grande Jean. Fala, meu amigo. Tá sem áudio? Jean é meu colega de grupo lá, hein? Vamos fazer o Ó, que projeto bom. juntos. O time Ah, a tá Pamela tá no pesado. ônibus. Pode falar, Diver. É Gil, né? Eu acho que o microfone dele tá sem, né? Acho que você tá sem microfone aí. Deve ser o Evelyn. Grande Enio. Seja bem-vindo. Eduardo. Só gente boa nesse time aí, hein? Bom, vamos dar um print aqui. A gente. Show de bola. Pessoal, só acho que a gente O finaliza, Gil tá né? falando que tá bloqueado aqui por algum Tá motivo. bloqueado? Ou então, peraí, vamos liberar para ele aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Permitir microfone. Tá aí, meu amigo. Pode falar. Obrigado, mestre. Vou ser breve aqui por causa do barulho. No caso da Data Science, é uma boa escolha para também estar estudando, porque eles têm alguns cursos de graça, justamente do BI também. Você fala Peter? Data Science Academy, né? Um site, né? Que tem. Cara, foi o primeiro curso que eu realmente comecei a fazer lá, que era gratuito, mas ele é muito denso. Ele é bom, mas assim, tem que estar com sangue nos olhos para fazer ela, porque ele é muito pesado, muito Porque denso. É são, se não me longo. engano, 50 questões, 80 questões. É Então é longo, é algo bom para longo. treinar. Isso aí. Isso é uma boa, com certeza. Conhecimento sempre é bom. Bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, agradecer novamente o Peter, né? Fica aí aberto o convite para todos que quiserem palestrar nos próximos meses, tá?
Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, um abraço.